do Professor Dark, né, do Laboratório Visual, sobre os 5 maiores erros de Genshin Impact. Na minha sériezinha falando sobre Genshin Impact, eu tô numa... falar sobre jogos-serviço, eu acho que eu tenho algum vídeo aqui. Zaunitas, como vocês bem sabem, terminei recentemente o Genshin Impact, um jogo que eu passei umas boas horas jogando e eu já fiz alguns vídeos sobre as minhas experiências nesse jogo. Eu nunca terminei, ó, eu jogo há muito tempo, eu nunca terminei. E eu nunca mais quero ter que tocar na história do Genshin, pô. Como eu falei com o Natan, pô, meu dedo chegou a doer de tanto skip. Você tá doido? Mais das minhas opiniões. Eu gosto do combate e do abismo. Eu não quero nunca mais ter que olhar pra história de Natan. Me deixe ser plástico. Eu critico a plasticidade na arte, mas nesse sentido eu quero ser plástico. Eu queria fazer um vídeo resumindo cada uma das regiões do Genshin Impact ou da experiência que eu tive em cada uma dessas regiões. Talvez eu até faça isso futuramente. Mas por enquanto eu quero fazer uma lista aqui de coisas que realmente eu acho que eles poderiam melhorar nesse jogo. Coisas que eu não gostei muito e que eu acho que alguns jogadores também devem sentir. Se eu gostei é muito importante. Vamos ver então se ele vai dar melhorias que realmente fazem sentido ou não. Eu já falei que melhorias para jogos tem que seguir a temática, tem que seguir a ordem dele, tem que seguir o sentido lógico. Um jogo ele erra quando ele erra no público. Você não pode pedir, eu vivo falando isso, que um jogo de futebol tenha a carga de acerto porque você gosta de tiro. Não é isso que funciona. Cada tipo de jogo tem que ter o seu público e o seu nicho delimitado ao que ele quer fazer. Então, se você pede para um jogo gacha, tire o gacha, você tá pedindo, você tá sendo burro, me perdoe. Então, vamos ver se vai fazer sentido aqui pela estrutura lógica do roteiro e pela estrutura lógica do workflow. Ai, qual é o nome dessa bodeguinha? Da lógica do jogo, basicamente. Do vídeo, convido você a se inscrever no canal do Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente vai aqui todo santo dia. E vamos lá para aquele vídeo de listas. Para começar, eu quero dizer para vocês que existe uma curva de aprendizado absurda nesse jogo. Quando eu comecei a jogar ele, eu falei para várias pessoas. Curva de aprendizado? Cara, tem uma curva de aprendizado grandinha, sim, mas não é difícil. Porque o Genshin não tem competitivo, não tem PVP, tudo nele é obrigatório. Você pode jogar batendo a cabeça no teclado que você vai estar avançando. O jogo, ele tem uma progressão muito básica. Basicamente é um jogo que você jogar mal, você não é punido. Se você não é punido, não existe uma real dificuldade. É uma dificuldade que o pessoal até mesmo reclama. É uma dificuldade formulaica. Se você não faz o abismo, você perde o quê? Por mês? 800 gemas? Não perde tanto. Nada que uma caixada você não resolva. Então não é muito problemático, né? Principalmente porque os personagens novos vêm muito fortes. Então é uma dificuldade formulaica, uma dificuldade plástica. Não é difícil de verdade. Ele tem um... Se você quiser... Não existe uma diferença real entre aquele que conhece pouco e aquele que conhece muito. Basicamente, porque não há uma necessidade. Você não tem que ser um médio jogador de Genshin. Não existe médio jogador de Genshin. Acho que é isso que ele vai falar aqui, porque não é difícil, mas é porque você pode ficar até o final do jogo sendo medíocre e não vai ser punido. O jogo meio que ele não te puxa, não te obriga a ser um bom jogador. Não é igual um MD, Master Duel. Então imagine um cara que fala que o Genshin é difícil, imagine você jogar Yu-Gi-Oh! O próprio Duel Links mesmo. Imagina você jogar qualquer jogo que necessite de combos mais fáceis, pô. No Genshin, tudo é muito fácil pra você. Pessoas que você precisava de uma faculdade pra você jogar Genshin e não é meme, cara. Pra você jogar esse jogo, você precisa de horas e horas ali entendendo as mecânicas. Não precisa. Esse é o problema. Se você quiser, tem muita complexidade no jogo, mas é exatamente não precisa. Se você quiser jogar só pra ver, você pode jogar o jogo com personagem level 1 e só ir na coisinha. Com o nível do mundo vai ficar baixo pra sempre. Então você não existe uma necessidade. Por isso que é formulaico. Todos os elementos que, inclusive, são interessantes quando você domina bem eles, você começa a manjar, você começa a planejar, você vê ali o que você precisa, o que você vai, aonde você vai pra farmar tal coisa. E muito do jogo é sobre isso, né? Sobre você farmar nos dias certos, no lugar certo. Porque, por exemplo, se você vai upar um personagem, aí tem um personagem lá que ele só upa a arma dele, talvez, segunda-feira, mas a habilidade dele ele só upa terça-feira. É mais ou menos assim. Eu sei que pode até parecer meio absurdo isso, mas é mais ou menos assim que funciona o game. Você precisa jogar em certos dias específicos, ter planejamentos e rotinas. Pra quem tem TDAH que nem eu, é uma dificuldade muito grande, mas no geral, quando você começa a manjar... Ah, não, pô. Não é difícil, não. É só literal rotina, só. É só literal rotina, não tem tipo, oh meu Deus, isso é muito difícil. É rotina. Qualquer jogo com Super Mario deve ser mais difícil que o Genshin. Porque você chega a um ponto do jogo que você precisa aprender. Super Mario World, se você não aprende a usar a capinha, vai ter fase que você não vai conseguir passar. No Genshin não existe isso. No Genshin não existe isso, exatamente porque você não tem essa necessidade de melhorar no jogo. Não existe essa necessidade. Se você quiser, sim, mas não existe. Já das coisas, você vai se adaptando, e aí quando você menos espera, você já tá funcionando dentro do game. Mas porra, demorou, viu? Pra mim conseguir entender o game assim por completo, eu demorei mais ou menos um mês inteiro jogando todos os dias assim, estudando, entendendo as mecânicas, pra poder falar pra vocês que agora eu entendo o básico do game. É meio absurdo, você... Menos, não, se você... Não, porque você não precisa entender todos os times, você precisa entender o time que você tem. Pô, imagine Eula, saiba o que tem Eula.
bate com ela, né? Bate com ela, vai lá, aplica eletro, aplica cryo, bate com ela, explode. Neuvilete, ult, clica e segura. Coloca o escudinho e acabou. Não é difícil, não tem como ser colocado um demérito, principalmente porque erros. O jogo é muito difícil, é muito complexo. Não é. Não tem como colocar isso como um demérito no jogo, porque na verdade eu acho que o demérito é de ele tem esse grau de complexidade e você pode jogar o jogo inteiro sem nunca precisar desse grau de complexidade. Pensar, né, que um jogo tenha uma curva de aprendizado tão grande quanto o Genshin tem. Assim como qualquer outro jogo online, eu imagino, né? Quanto mais complexo... Isso sim. Por exemplo, só o fato do Genshin não ter PVP e todos os endgame dele, pseudo-endgame, não ser obrigatório para nada, algo que seria mesmo difícil. Para você ir na história, você precisa estar com o seu abismo feito, para você avançar na história. Não, nem sequer tem isso. O Genshin, literal, ele é quase como se fosse o God of War, modo cinema dos jogos de gacha, dos jogos de RPG. É basicamente isso. Você pode jogar exatamente desse jeito no jogo. Mais tempo a pessoa passa pra entender e funcionar dentro daquele game. E isso é uma coisa que afasta muito os jogadores. Mas ao mesmo tempo que afasta os jogadores, né? Porque você pensa, muita mecânica, muita coisa, não sei o que fazer. Também tem um ponto positivo aqui. Porque o jogo, ele tem uma dificuldade adaptativa. Peraí. Então como é que é negativo, pô? O jogo, vou jogar um jogo de futebol, tenho que aprender sobre futebol. Como é que isso é um aspecto negativo? É uma dificuldade? Sim. Você joga jogos pela dificuldade. Que diabo de jogo é esse que você joga, Dark? Por quê? Pô, não faz sentido. A crítica não faz sentido aqui nas coisas, pô. Peraí, um jogo que tem um quê de dificuldade é difícil. Bom, é um ponto positivo. O ponto negativo é que essa dificuldade ela é plástica. Então, por exemplo, se você for jogar o Genshin só pra ver a história do Genshin Impact, você não precisa necessariamente, estar com tudo... Esse é o ponto negativo. No talo, sabe? Ou upar tudo no máximo, ou pegar e avançar os níveis de mundo, que cada nível de mundo aumenta a dificuldade. Então, se você quer ter coisas melhores na sua conta, se você quer avançar e deixar os seus personagens no nível máximo, você vai ter que se preocupar com essas rotinas de farm que eu falei pra vocês, de saber que segunda-feira você upa tal campeão, terça-feira você upa tal, quarta-feira você upa arma de não sei quem, e assim por diante. E nada disso é um problema. O problema é a NRG safado que esse jogo tem, pô. De você jogar um ano no jogo e é o jogo focado pra ter focado em ser hard e não ter bons personagens. Se você der azar. E isso é tanto um problema que o Genshin está colocando falsas melhorias, esses novos artefatos formulaicos é falsa melhoria, essas novas resinas é falsa melhoria, várias falsas melhorias para que assim, essas falsas melhorias, você mascare o real problema do jogo. Beleza, mas porque se você... o cara que joga Genshin só pela história, sem nem clicar no combate, ele vai vivenciar outro Genshin para você que gosta do combate. Isso é um problema. Necessariamente você não é obrigado a isso. Você pode conseguir fazer o jogo base tranquilamente se você estiver vendo só a história, né? Vai ter alguns probleminhas no caminho, mas, bom, eu acho que é bem raro você pegar e encontrar isso aí. E mesmo que você encontre, você passa uns 20 minutos ali estudando uma coisinha ou mais, e aí quando você menos espera, você já pode avançar nisso. Então o problema desse primeiro ponto aqui, dificuldade não é problema. Pô, imagina você jogar um jogo de futebol que não tem dificuldade, você jogar um jogo de cartas que não necessita de estratégia. Isso não é ponto negativo. Todos os problemas assim que eu vi no Genshin Impact. O segundo problema do Genshin Impact, na minha opinião, e eu vi que muitas pessoas estão reclamando muito de Natlan sobre isso, é too much text. Por que eu tô usando essa palavra? Maria, nem brinca com isso. Isso é um problema de gachas em gerais para gerar tempo de jogatina e prender o cara. Você tem que ter noção que algo que os jogos fazem se chama estratégia magnética. E fazer coisas ruins também pode ter essa condutividade magnética. Peraí, como assim? Condutividade magnética? Exatamente. Certos aspectos são piorados estruturalmente. Exemplo, resina. Exemplo, pouco tiro. Exemplo, personagens bons em um curto período. Exemplo, NRG safado. Exemplo, a própria dificuldade formulaica. O Genshin, ele monetiza nas coisas que ele propositalmente piora. É assim que o jogo ganha dinheiro. Então você coloca muito texto, você faz isso para a pessoa sentir que ela tá com muito tempo no jogo. Para ela enganar aquela pessoa e gosta da história. É aquela coisa de Dark Souls, de colocar a história muito desconectada para a pessoa que quer aprender a história, ela fica com muito tempo no Genshin. Porque quanto mais tempo você ficar no Genshin, mais tempo o gato te pega. Mais tempo você vai ficar mais tempo, porque se você ficar mais tempo por causa da história, mais chance você tem de começar a gostar do combate. Mais chance você tem de gastar dinheiro. Mais chance você tem de passar pano para alguns erros que o jogo tem. Quanto mais tempo você ficar no Genshin, menos tempo você vai, entre aspas, estar em jogos de verdade. Esse é o ponto.
Too Much Texto. Porque eu tava conversando com o Hades, do canal Hades Play, e ele falou que ele tinha parado de jogar Genshin, né? Porque, sei lá, tava cansado e não conseguiu voltar a jogar porque tinha Too Much Texto. E, cara, mano, é sério. Tipo, tem umas quests no Genshin Impact que é muita coisa. É sobrecarregante. Quando eu cheguei em Fontaine, eu comecei a ver o quão desgastante pode ser o Genshin Impact. Mas ao mesmo tempo... Por quê? O Genshin, ele, como eu falei, ele é feito pra você jogar. Ele é feito pra casual. O perfil de jogador que o Genshin quer é o cara que chega, joga 30 minutinhos e vai embora. Não, peraí, você não falou que ele quer que a pessoa fique um tempo gigantesco no Genshin? Sim, mas por dias. Você vai lá, você nunca... O cara que chega no Genshin, joga 40 minutinhos e vai embora, nunca vai sentir esses problemas. O perfil de jogador que a Hoyo quer doutrinar você a ser é diferente. Por isso que a Hoyo não vai ter endgame, por isso que a Hoyo não vai fazer certas melhorias, porque a Hoyo não quer que você mude o jogo. A Hoyo quer que... Ela quer lapidar você para você ser o perfil de jogador que ela quer ter. É esse tipo de estratégia que a Hoyo quer ter com você, e essa tipo de estratégia que o jogo quer fazer você. O jogo quer lhe ensinar a você como você tem que jogar o jogo. Que é uma estratégia boa, tá? Só que no caso do Genshin, é negativo, porque a Hoyo quer limitar como você joga o jogo pra forma que você mais fica ou viciado ou gasta mais dinheiro. Do tempo, Fontaine, na minha visão, tem a melhor lore do Genshin Impact. Eu tô gostando da lore de Natlan até agora, mas comparado a Fontaine é muito superior. A Furina é uma personagem incrível, tudo que essa personagem sofreu e outras coisas mais é muito interessante. Por que é um problema Too Much Texto? Porque, tipo assim, tem umas partes ali, você pode até argumentar falando que faz uma barriga no jogo, né? Mas, cara, tem umas partes, por exemplo, quando você chega em Fontaine, tem uma parte na prisão ali, e eu falo pra vocês, cara, se eu passei 6 horas na prisão, foi pouca coisa, viu? Então é, tipo, literalmente uma prisão. E é um lugar que você fica indo pra cima e pra baixo, você não explora muita coisa. Eu acho que tem 3. E por que isso existe? Porque eles estão abusando dessa necessidade. É o FOMO, não tem como querer 3 fugir. andares ali, você tem que ir levando quest pra lá e pra cá, você tem que acordar na prisão, fazer umas coisas lá todo dia, e é muito cansativo, E, tipo, você fica umas 6 horas nessa quest, sendo que depois você volta pra cá e fica fazendo mais. Cara, acho que a melhor forma de explicar isso, acabei de lembrar disso, é a mesma coisa do gacha. É gacha. Eles querem te preparar pro sentimento que o gacha deixa em você. É bem simplão. Eles querem te deixar puto pra quando você ficar feliz, isso ressignificar o seu sentimento. É aquele aperto de você dar tiro no gacha, de você ficar puto com o jogo, e você ficar, meu Deus, eu vou perder o personagem e vem a benesse. A estrutura do jogo é feita exatamente pra lhe treinar pra esse tipo de sentimentos extremos, que é que o gacha quer te colocar. Então por isso que tem esse negócio chato. Por isso que tem essas formas inteiras desse tipo de estratégia. Acho que o Danael falou isso, e que certas coisas, certas estruturas são pioradas sistematicamente porque gacha tem que ser meio jogo, pra nunca te deixar satisfeito. O gacha você não pode sentir que já deu, não quero mais jogar. Igual você jogar um jogo single player, você quer que jogo, jogar um Mariozinho, cansei. Não, você nunca pode cansar. O ciclo na sua cabeça nunca tem que fechar com o jogo gacha, pra você sempre estar voltando pra criar a rotina. Mais coisa. E eu falo pra vocês, cara, quando bateu a parte da prisão pra mim, assim, eu tava dando, tipo, caraca, mano, pelo amor de Deus, eu tava pedindo a Deus pra que acabasse logo essa parte pra eu avançar. E a lore tava muito interessante. Aí, em vez de você sentir ficar, finalmente, porque você teve uma boa sensação, você fica feliz pela sua aflição ter diminuído, e você confunde essa sua libertação dessa sua aflição com a qualidade do jogo. Entendeu, Lê? Mas isso não é meio idiota de você parar pra pensar? Sim, é porque é exatamente esse tipo de gente que a Hoyo quer atingir. Mas, nossa, muitas etapas, assim, se você reclamava do final do Death Stranding tem 1h30 né, praticamente um filme, o final do Death Stranding, imagina... Por isso que gamers de verdade, entre aspas, detestam tanto esse estilo de jogo. Porque eles sabem com um jogo de verdade, bom, focado em trazer uma boa experiência, funciona. Se 1h30 de texto, umas 2h30 de texto, umas 6 horas de texto num Persona da vida, cansa uma parte dos games, imagine o Genshin, que nem final tem. O Genshin não sofre do problema do JRPG, que tem muito texto, 6 horas de texto. Existe uma diferença entre ter 6 horas de texto e ter um final na história, de ter 6 horas de texto a cada mês e não ter um final da história. Chegar numa parte do Genshin Impact, você fica assistindo um filminho por 1 hora mais ou menos. E aí você dá 2 passos, e aí depois você vai e fica assistindo mais filminho de 1 hora, sabe? Então tem horas assim que eles jogam muita coisa em cima de você, tem muito conteúdo pra você estudar, tem muita coisa pra você entender, e isso chega a desgastar muito a gente que tá jogando. Inclusive, né, eu vi muitas pessoas reclamando de Natlan por causa disso. E Natlan tá realmente muito puxado nesse aspecto. Não tá ruim, mas tá muito puxado. Mas Fontaine, na parte da prisão, pra mim ali foi onde eu acho que o Genshin Impact exagerou um pouco o ponto. Eu acho que é legal a lore, eu acho interessante, porém eu acho que tem outras formas de você expressar essa lore, sem necessariamente fazer o jogador passar por uma sequência de 6 ou 7 horas, onde ele vai ficar vendo no máximo narrativas sendo contadas, historinhas e tal. Eu acho que isso afasta mais ainda os jogadores do Genshin Impact, porque, porra, mano, a galera quer jogar, a galera quer mexer, gameplay, coisa do tipo, pelo menos bota uma opção, né, pra você pular as coisas igual tem lá nos ZZ, às vezes tem essa opção. E eu acho que falta um pouco disso no Genshin Impact. Mas ali eu não vou ver a lore do jogo, tá? Você pode fazer basicamente. Lê, mas por que tem no ZZ? Porque é simples. A gente já acostumou aqui no Genshin
No ZZZ elas querem um novo público. Então imagine se você já tá cansado da história do Genshin. Aí você sai do Genshin pro ZZZ e tem que ver a história de novo. Não. Então o Genshin, ele meio que tá segurando as pontas, sabe? Base do jogo, né? E sair pulando se você quiser também, mas você também pode revisar isso futuramente em vídeos. Principalmente se você pegar o próprio launch do Genshin, agora que coloca todos os jogos. A Hoyo quer fazer você ficar no ecossistema dela. Então, ela só pode abusar do multitexto em um jogo. Não em todos, porque senão fica intragável. Tem vários vídeos aqui de 1 hora que contam as histórias e você não necessariamente precisaria jogar assim. Nossa, nem brinca com isso. Algo que eu fico emputecido com a história do Genshin é que ela é legal, ela é interessante, mas ela é tão má contada que qualquer vídeo resumo traz uma experiência melhor do que a lore do Genshin. Eu não tô falando, Lê, mas você reclama disso em um monte de filmes. Eu não tô me falando disso, eu não tô falando que o problema é a história estar espalhada, e sim como a história é contada. A história de Dark Souls é maravilhosa, mas ela tá super mega espalhada. E a sensação de você buscar e procurar essa história, quando você conecta toda essa história, o prazer é maior porque você foi lá e... não, a história do Genshin, ela é formulaicamente dificultada para que você fique preso nesse looping. Isso é o problema. Que é um dos motivos que eu não jogo Genshin pela história, que pra mim me cansa demais. Porque não é divertido, porque quando eu sinto que eu, entendi a lore, não é porque eu fui atrás, não, é que a lore é tão má contada, é tão má confusa, que é como se você lesse um livro e tivesse em vez do livro ser complexo, ser difícil, não, você tá lendo um livro e tá tocando um forrozão, tá tocando um funkzão, e você não quer prestar atenção. Essa é a diferença. Porque a dificuldade, ela é plástica. Não é uma dificuldade narrativa, é uma dificuldade plástica incrementada por outros motivos que não é contar uma boa história. Entender o que tá acontecendo, entendeu? Então eu acho que tem um impacto maior de você estar jogando, mas tem vídeos no YouTube que resumem isso de maneira muito boa pra você entender ali aquele universo, coisa do tipo. Então são formas diferentes de você entender e expressar a mesma história, sabe? Eu acho que nesses casos aí, às vezes o Genshin perde a mão. Talvez todo JRPG um pouco perca a mão, né? Se você for pra ver. Eu gosto muito de JRPG, então eu acabei gostando bastante do Genshin por causa disso. Não. Você tinha uma acessibilidade a multitexto diferente de pessoas que não gostam de JRPG. Só o fato do JRPG ser uma história fechada já é completamente diferente do Genshin. Porque você sabe que aquele bando de texto não apenas tem uma função, como tem a sua narrativa, trabalha essa narrativa, trabalha gameplay junto com a narrativa, uns melhores, outros piores, mas que tem um foco, tem um motivo, que é o jogo, que é a experiência. Eu não tenho medo de texto. Não tenho medo de, em certo momento da gameplay, eu tá cansado, tá tudo bem. No filme não é ruim se você assistir ele 50 vezes e uma hora ele fica chato. Não é assim. Tem jogos que não são feitos pra você ficar maratonando 6 horas direto, tudo bem. Mas é quando o jogo ele é feito assim, de maneira desplicente, desproporcional ou sem nenhum conto. Esse é o problema. Isso, mas eu consigo ver no Genshin muitos desses problemas, tipo, sequências muito longas. Eu lembro que o Final Fantasy X tinha muito disso, sequências muito longas onde você não podia pular e boa parte... Porque não é a mesma coisa. Se você não esqueçam que precisa existir um quê qualitativo, gente. Não são as mesmas ações, pelo amor de Deus. Acontece a mesma coisa em outros jogos, porque o outro jogo é diferente desse. A coisa mais básica do mundo. É a argumentação mais básica. O que é qualitativo? O Genshin, o texto dele cansa, e o texto de JRPG não cansa, porque eles fazem de maneira diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa essencialmente, existencialmente, e não é a mesma coisa simbolicamente, signo dentro do seu signo e dentro da sua própria proposta. Pelo amor de Cristo. Tipo, lá da parte inicial, praticamente cinemática, e filminho que você vai assistindo com os personagens mesmo de in-game, sabe? Agora a gente vai falar sobre uma crítica aqui, a galera fala que tipo, todo mundo coringa com isso, que é os artefatos do jogo. Pensa no League of Legends, você tem as runas, correto? Então, aqui você tem os artefatos. Os artefatos, eles são muito, muito difíceis de farmar. E outro problema dos artefatos que são formulaicos. É NRG em cima de NRG. Entendeu? É cassino em cima de cassino. É como se você jogasse na loteria. Entendeu? Pra você que não sabe o que é Genshin, pensa que você precisa de 4 artefatos bons. Simples, você vai ficar farmando 1 ano e você não vai ter nenhuma garantia de que você vai ter bons artefatos. Esse é o real problema. E isso é dificuldade aonde? Não, isso é sorte. Você vai lá, você pega um artefato incrível. Qual o seu mérito? Em pegar um artefato incrível? Não existe mérito, é sorte. Tem gente que jogou o jogo por 2 meses e tava todo mundo farmado bonitinho com bons artefatos. Tem gente que até hoje não tem um artefato bom pro time. E farma todo santo dia. Você não tem nada que te garanta. Nem sequer é difícil os domínios. League of Legends, as runas só tão lá e você só escolhe elas. Antigamente você até tinha que comprar elas. No Genshin você tem chances aleatórias de você pegar essas runas. E não só isso, você também tem tempo limitado pra você farmar. Então, por exemplo, eu posso jogar 10 vezes por dia, basicamente, ali nos domínios, né? E esses domínios que dão artefatos, eles podem... Por causa das resinas. Não do artefato que eu quero, ou com as estatísticas que eu quero. E eu só posso pegar e roletar isso 10 vezes por dia. E aí, como é que fica, hein? Aí você vai ter que gastar recursos do jogo, né? Gastar ou dinheiro, ou resina, outras coisas mais. E outra coisa, não, nem isso, tá? A quantidade de resina que você pode comprar por dia é limitada. Se você for doido, vou gastar...
gastar 50 mil no Genshin pra farmar artefato. Você não consegue. Porque até isso é limitado. Porque a resina e os artefatos não são feitos para lucrar. São feitos para segurar plasticamente e mascarar o replay do jogo, tá? É para isso, é para gerar rotatividade e rotina em você. Os artefatos é uma dificuldade formulaica feita para gerar rotina e necessidade nos jogadores. É para isso, essa é a função dos artefatos. Não é a função de gameplay, não, é só isso. Porque se fosse um fator de gameplay, se fosse um fator de farm, apenas por farm, você tem vários outros jogos que mostram como é o certo a se fazer. E o Genshin não faz isso. Era, por exemplo, o que eles colocaram agora de dar um artefato, por exemplo, que você pega 3 artefatos ruins, level 20, e transforma num possível artefato bom. Era para isso estar desde o começo do jogo. Era para você talvez ter, uma vez por mês, você pegar um artefato seu e você montar esse seu artefato. Ó, se você, vamos pensar com uma recompensa, se fosse para recompensar um jogador. Se você gastar 10 mil resinas por mês, nem sei como a matemática é, lá no passe você ganha um artefato da sua escolha por mês. Você precisaria de 4, mas isso já seria proporcional. Você geraria uma dificuldade de verdade, você geraria um bom ciclo de gameplay, mas não é isso. É feito de maneira plástica e ruim para gerar uma necessidade ruim no jogador. Entendeu? É igualzinho match acontece em jogo online, onde você tá jogando online e cai uns caras ruins com você do nada. Isso é feito de propósito. NRG, outra diquinha para o pessoal. NRG em qualquer computador é falho. Não existe, tá bom? Não existe, tá? NRG é falho. Não existe um real aleatório em sistemas binários, tá? Então, pode ter certeza que lá dentro do jogo existe certos garantidores dentro do aspecto dele, tá? Por isso que tem garantido, por isso que tem certas coisinhas para você ter noção, tá? E farma mais de 10 vezes por dia. Mas mesmo assim, é muito frustrante, né? Na maior parte das vezes. E o pior de tudo é como você upa esses artefatos posteriormente. Tem umas rotas e outras coisas mais que a pessoa faz. Nossa, nem brinca. Eu jogo o Genshin desde que lançou. Parei só uns 6 meses e até hoje eu não tenho food, que o pessoal chama, pra upar os artefatos. Me falta. Agora que o Genshin tá dando aquelas jarrinhas filha da mãe, aos pouquinhos, e nem isso é o suficiente. Os artefatos foram mal pensados e mal planejados no Genshin para que a dificuldade e o fator replay plástico dele segure os jogadores. E em vez da Roio mudar, melhorar, ela falseia. Porque se a gente já tá engolindo merda, ela não vai dar suco pra gente. Ela só, em vez de dar merda, a merda tá fedida, ela joga um perfuminho. É isso que a Roio faz, basicamente, com a gente. Ela não melhora. Ela não torna a experiência do usuário dentro da gameplay melhor. Ela quer melhor, ela melhora. Menu, melhora um monte de coisa. Mas a gameplay, que é o fator que gera dependência e o replay sistemático, ela não muda. Precisa ser artificialmente difícil. Todo dia, 1 hora mais ou menos por dia pra conseguir pegar. E aí entra aquelas rotinas que eu falei pra vocês. Tipo, vou ter que jogar segundas e terças pra pegar tal item, quartas e quintas pra pegar tais itens, e sextas-feiras não tem nenhum item que eu quero pegar, então é os dias que eu vou pegar e farmar artefatos, né? Então, se você consegue pegar 10 vezes por dia, né? Então significa que você vai conseguir fazer basicamente 40 vezes por mês. E, poxa, 40 vezes com, sei lá, 1% de chance de ver o item que você quer, a chance de você pegar esse item é muito baixa, né? Então muita gente coringa bastante com isso, eu vejo muitas pessoas reclamando bastante desse formato. E sinceramente, sei lá, mano. Tipo, É só você ver a quantidade de pessoas que pegou esse artefato que você pode fazer dele e ele vê um lixo. Porque é tanta camada de NRG em cima de NRG que até quando eles te dão um artefato bom pra você upar, é tanto NRG que esse artefato pode vir ruim. Tanto que eu não ligo, eu nunca vou clicar nesse sistema nojento, porque eu não gosto. Além de eu achar chato, além de não ser garantia de nada, não vale a minha queda do meu cabelo, pô. Eu já tenho, eu prefiro pegar na raça e upar na raça do que me preocupar com isso. Mais me vale esses 3 artefatos level 20 terem usados para upar outros artefatos do que eu tentar esse outro artefato nojento. é um problema pra mim, porque eu não consigo formar um build de artefatos rapidamente. Eu tenho alguns builds ali, mas tipo, ainda não comecei a buscar algo específico pra jogando com o que eu tenho. E eu ainda não cheguei nessa frustração de, pô, querer um build perfeito pra um personagem. Mas ao mesmo tempo, você não é meio que obrigado a fazer isso. Como eu disse, né, o nível de jogo é Isso, exatamente. Isso daí é feito pra pegar o perfeccionista. É feito pra aquele cara... É pra me ferrar. Eu que quero jogar pela gameplay, pela força. É feito pra me pegar. A lore, a história do Genshin é feita pra pegar quem gosta de história. E o gameplay é feito pra pegar quem gosta de gameplay. Que é assim, você escraviza e coloca uma corrente na goela desses 2 tipos de arquétipo de jogadores. Nossa, Lema, você não tá rolando muito mal? É porque eu não sofro isso. Eu não sofro. Mas qualquer pessoa mais jovem vai sofrer muito com isso.
Eu já vi o Genshin, literal, fazer muito mal para as pessoas. Não faz mal para mim, mas não é porque não faz mal para mim. Genshin é um jogo que eu não indico para ninguém. Genshin para mim é literal, ele não é um sistema de aposta, ele não é um cassino online. Genshin é cerveja, Genshin é cachaça. Não incentivo ninguém a tomar cerveja, ninguém a tomar vinho, ninguém a tomar nenhuma bebida alcoólica. Eu tomo, porque eu tô de boa, eu tenho meus limites, mas eu não incentivo ninguém. Se alguém falar que não bebe, eu falo, você tá certinho, continue. É isso que eu faço com o Genshin. Não é um jogo que eu indico. Se alguém pergunta, cara, quer jogar Genshin? Fala, joga não. É um jogo legal. Cara, ele é legal, mas ele é uma corda bamba. Tem jogos muito melhores que não são essa corda bamba. Tem jogos que vão ser tão bons em qualquer aspecto que você possa elogiar o Genshin, que não vai ter os deméritos que o Genshin tem. Não vai te causar vício, dependência, não vai te colocar no sistema de gacha, não vai te colocar no sistema de vício. Eu adoro dar tiro. Eu adoro dar dopamina da aposta. Mas eu sei gastar. Eu sei juntar. Eu gosto, a coisa que eu mais gosto do Genshin não é nem a gameplay, é ele ser um jogo com recursos limitados. Eu gosto de gerir esses recursos, como um Colheita Feliz, como um Fazenda, como um Farm Simulator, como um Dota, um Tibia, esse tipo de jogo. É isso que eu gosto dessa dificuldade difícil, dessa dificuldade, mas nem todo mundo vai gostar disso. É um jogo que pode ser muito perigoso. Então, mesmo que você esteja jogando tryhard, colocando coisas, você não necessariamente é obrigado a ter os melhores builds e outras coisas mais pra funcionar dentro desse game, né? E esse aqui é um que eu gostaria muito de criticar, que é o jogo em inglês. Mano, Genshin Impact tá aí há 4 anos, faz sucesso pra caramba no Brasil. É um dos jogos mais populares aqui no Brasil. E a gente tem ele todo em português, mas só texto, né? A gente não tem o jogo em português dublado. Eu acho que seria muito legal se eles fizessem uma dublagem do Genshin Impact. Eles não precisam, nem vão fazer isso porque não precisa. Embora que, do jeito que o jogo tá hoje, eu acho que vai ser meio que impossível disso acontecer. Tipo, quando o jogo foi lançado, há 4 anos atrás, até funcionaria. Só que hoje em dia, cada vez que eles lançam uma região nova, você tem ali 10 ou 20 ou 30 horas de conteúdo, fora todos os personagens, todas as sidequests e outras coisas mais. Se você for ver lá, tipo, no How Long to Beat, o Genshin Impact tem 600 horas de conteúdo. Então quer dizer que 600 horas de dublagens, né? Possíveis dublagens que você teria que colocar dentro do game. Eu acho que não chega a ser 600 horas, né? Porque não é todo mundo que vai fazer esse tempo. E também tem o momento de você estar se deslocando e formando outras coisas, né? Não necessariamente você sempre vai estar vendo história ou ouvindo os personagens falar. Pelo menos umas 200 É que português não compensa financeiramente. as horas ali de voz, eles devem ter. Pô, pra você conseguir fazer isso hoje, é difícil. Então, cada vez mais, eles lançam novas atualizações, eu vejo mais distante essa ideia de ter o jogo em português. Mas isso com certeza ajudaria muito o Genshin Impact a ser mais popular no Brasil. Porque por mais que o Genshin Impact ele tenha tudo legendado, tem muitas pessoas que não gostam de pegar e ficar ouvindo em inglês. As pessoas preferem ouvir Não seria mais popular com dublagem, não. Nossa, Leco, por que você tá falando isso? Eu falo isso com certa certeza, é porque o perfil de jogador que o Genshin, que a Hoyo quer pegar, é um perfil muito pobre, digamos assim. É aquele tipo de gente que, literal, cara, é jogador de Candy Crush, é jogador de mobile, pô. E pra esse tipo de jogador, dublagem é quase irrelevante. É um jogador que não tem esse perfil de consumo. A dublagem melhoraria o quê? No Genshin, certos aspectos da história e da narrativa. O que isso converteria em dinheiro? Aqui a gente já tem um problema do português não ser uma língua mundialmente falada, né? Você me entendeu? E ainda tem a questão do Brasil não é um país de primeiro mundo. Não converte, entendeu? Esse é o problema real. A gente, no final das contas, nem ouve inglês mesmo, prefere ouvir em japonês. Coloca lá o jogo do em japonês e fica vendo os personagens de anime. Isso. Entendeu? Porque o perfil de jogador do Genshin é o perfil que gosta de anime, é o perfil que já tá acostumado com legenda. Entendeu? Ponto. E talvez. Mas peraí, óbvio que dublagem aceita monetariamente falando, e uma dublagem boa, né? Uma dublagem ruim, eu acho que mais afastaria o público do que. Porque forçaria a pessoa a prestar mais atenção na história, a dublagem. E aí a dublagem sendo ruim, talvez colocaria uma literal, um muro. Porque querendo ou não, eu acho que boa parte, a parte que dá dinheiro é a parte do que gosta de gameplay, não da que gosta da história. De anime e tal. Não critico, até porque eu não gosto muito da dublagem em inglês do jogo, mas eu gostaria muito de ver as vozes dos personagens em português. E pra finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre os minigames aleatórios que esse game tem. Tem uns minigames que são muito porra, mano. Sério, tem uns minigames. Ai, nossa, nem brinca disso. Tem uns gameplay horrorosos. Minigames. Existem certos arquétipos que eu prefiro perder a gema, mas eu não faço. São incríveis. Por exemplo, o Bomberman eu achei incrível. Aquele Bomberman eu achei muito legal mesmo, aquele minigame. Mas tem uns minigames que, assim, só de ver já me dá um cansaço. Saiu um minigame de Pokémon agora recentemente, né, que acabou. E eles botaram mais um lá que eu tenho que fazer, inclusive. Mas assim, nossa, Pokémon... o de fotografia. Nossa, nem brinca. O de fotografia, nessa gema aqui, pô. E só porque eles fazem de pior, eles sabem que é ruim, eles sabem que o pessoal não quer, eles fazem isso por desesperado por gema. Pra isso. Aí o que eles fazem? Jesus, nem brinca. Aí colocam pouca gema. 20. São 8 fases pra tirar foto, pra te dar 20 gemas. Ah, meu amigo, eu prefiro dar um tiro em mim mesmo. Eu achei muito memes ele. Tudo bem que você joga com os personagens de Nato, né? Você pode treinar algumas coisas, mas eu achei ele muito ruim. Não gostei muito. É foda, mano, porque tipo, pode ter um minigame que nem por exemplo o Bomberman, que você adora, que você quer jogar muito, ele fica por pouco tempo, ele vai embora, e depois entra outros minigames que talvez não sejam tão interessantes, ou até mesmo os próprios minigames que aparecem durante o jogo, né? Você ter que pegar e destruir tantos balões em tanto tempo, ou chegar num lugar rápido, sabe? Então tem muitas brincadeiras dessas no Genshin Impact. Mas tem umas que são muito. Nossa, esses puzzles pra gerar tempo, jogatina plástico, nossa, horrível. É horrível, pô. Cara, quando eu vejo um baú que não tá pra pegar, eu na minha visão. Essas seriam as críticas mais ou menos que eu botaria nesse game. Pra mim, o Genshin é 10 de 10, porque por mais que eu tenha feito muitas críticas ao game... 10 de 10? Tá bom, né? No jogo não, pô.
O Genshin foi o primeiro jogo de muita gente, por isso que muita gente trata ele como um xodozinho. Pra mim, o Genshin é só mais um jogo que eu decidi jogar, que eu decidi gostar. É uma rotina que eu gostei. Mas eu não digo que é um, oh meu Deus, que jogo incrível, não. Ah, é porque você não joga a história. Gente, 2024, 50 mil anos de história. Existe história boa em tudo que é lugar. A gente não tá com, oh meu Deus. A história do Genshin tem 1 milhão de histórias tão boas quanto ela. Se eu quiser pela história, vou ler um livrinho, vou ler uma Suma, vou ler uma escolástica para pegar filosoficamente algumas coisinhas, vou ler algum ensaio. Não é porque a história é boa. A história boa tem um monte de outras obras que é muito mais fácil de consumir ou com uma dificuldade real de você ler. Aquelas histórias, aqueles livros que você parece que, meu Deus, quanto mais você lê, menos você entende, no final você entende e você quer ler de novo para entender melhor. Desculpa, eu não tenho essa falsa, tipo, eu não jogo o Genshin porque, oh meu Deus, eu quero pegar uma história incrível. Não, história incrível tem um monte por aí, de todas as culturas, entendeu? Ponto. Então, tipo, a história é boa, tem um monte de história boa por aí. Ah, gameplay é boa, tem um monte de gameplay. O Genshin só deu sorte pra mim. É um jogo que deu sorte. E o principal, é gratuito. Game aqui, tem muito texto, é uma coisa que realmente cansa um pouco a experiência, mas se você é que nem eu gosta de histórias, então você vai estar muito bem com o game. Artefato não é obrigatório, embora seja uma mecânica ruim. Em inglês, bom, é uma coisa ruim, mas pelo menos você pode ler em português as coisas, né? E os minigames não, de certa forma, atrapalham a sua experiência na maior parte das vezes. O que eu acho que atrapalha mesmo é a curva de aprendizado. Mas pra mim, foi uma experiência maravilhosa jogar Genshin aqui no começo até o Não acho que a curva de aprendizagem atrapalhe, não. Duvido muito. É um jogo até muito fácil. fim. Ainda não acabou, o jogo vai continuar sendo atualizado, então a gente ainda vai ver novas coisas, mas é legal a gente compartilhar aqui um pouco dessas ideias, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Olha, mas eu vejo um monte de gente reclamando. Exatamente, as pessoas reclamam da dificuldade porque você não existe a necessidade. O cara tá lá, level 60 e nem clica no abismo. Aí quando ele quer dar uma de, vamos experimentar esse abismo, o cara não tem nem dedo, ele nem tem reflexo. Ele não sabe nem lá no dedinho dele ir pro 1 e pro 2 no teclado. Porque a dificuldade é plástica. Ele não vai. Não é um Super Mario, onde cada fase é para explicar uma mecânica, você simbolicamente. Super Mario World. Pega. Já falei de novo. Como aprender. Como ensinar o seu bebê a gostar de games. Pega lá um Super Mario, como a dificuldade, cada fase é para explicar uma coisa. Ou é rápido, capinha, combo de vida, quebrar bloco. Isso não existe no Genshin. A curva de aprendizagem do Genshin é. Você não necessita fazer nada, só joga o jogo e me dê dinheiro. Só isso. Aí quando você quer realmente existir uma curva de aprendizagem, você quer aprender o abismo, aí você vai pro quê? Comunidade. Vai lá, pegue qualquer vídeo explicando a reação. Vai lá, pergunta aonde o jogo te ensina reação, redemoinho, Gaudi, unidade elemental, aplicação, ICD. Onde que tá isso no jogo? Você vai me dizer que aquele pop-up que aparece lá do nada é uma boa forma de você ensinar um cara a jogar e ser um grande jogador. Não. Se vira. O Genshin, ele joga você nesse mundo, se vira. E se você sentir dificuldade, cara, vai ter uns doidos no YouTube fazendo. Vai ter uns Roy Creator fazendo. É assim que joga. Ou seja, o mérito de você aprender a gostar da gameplay não está no jogo, está na comunidade. Esse é o ponto. Não é no game, tá bom? O game, ele não tem uma estrutura. Sabe o que é uma estrutura de ensinar a pessoa a jogar? Começo do jogo, ensinando você a fazer ponte de gelo. Aquilo é interessante. Aquela história, aquela coisinha de você usar e planar. Aquilo é interessante. Aquilo lhe ensina. Nada está relacionado ao combate. O combate é um se vira gigantesco. No máximo um textinho explicando, mas não mostrando. Não mostrando. Tá lá, tem lá aquele textão explicando o que é a proficiência. Tem um textão explicando o que é taxa, o que é dano. Mas não tem uma aplicação. Arroio, build os personagens errados nos testes. Tem personagem que não tá com a arma dele, não tá com os artefatos. A build dos personagens, nas coisas de teste, tipo, tá 688. Se arroio num build dos personagens direito, imagina o jogador. Por isso que o jogador de Genshin acha o jogo às vezes difícil, porque ele não foi ensinado, ele não tinha capacidade. É um cara que jogava pela história, jogava rodando o mundo, aí do nada, vamos brincar um pouquinho aqui no abismo, não deve ser tão difícil. Aí você vai lá e casqueta no abismo, que são só uns bichão que absorvem dano. Pelo amor de Deus. Boa parte do mérito do Genshin não está no jogo. Ou tá na comunidade, ou tá nos criadores de conteúdo, ou tá... acabou. Esse é o mérito do Genshin. Nada no Genshin é excepcional. Nada. E a única coisa que eu falo do Genshin, que é um pouco acima da média, que são duas coisas, a gameplay dele, que é exatamente bem simples, mas se você quiser você pode aprofundar, e a história legalzinha. E nada disso o jogo usa e abusa. Ou seja, o jogo não ensina essas gameplays, essas nuances, e o jogo não usa e abusa da boa história que ele tem, da boa lore que ele tem. O mérito terceiro.
você não ia saber o que é... Você nem deve saber o que é gauge, nem você deve saber o que é aplicação alimentar, nem deve saber o que é ICD, nem deve saber o que é peso nos personagens, porque não é o mérito do jogo, pô. Existe um mérito no jogo se tudo aquilo que você precisa aprender, quem vai te ensinar é alguém de fora? Pelo amor, né? Um grande beijo, grande abraço, a gente se vê depois. Entendeu? Nossa, você não tá falando muito mal do jogo? Pá, pelo menos o pessoal não... o jogo... Pelo menos eu não vi o do jogo, né? Eu não vi uns doidos falando, você tá falando mal do jogo que você joga. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não é assim. Eu acho o jogo interessante, eu acho o jogo divertido, o jogo me diverte, eu gosto do sistema de cassino. O maior mérito do Genshin pra mim é o sistema de monetização dele não ser predatório. Isso não significa que ele não abusa do FOMO, isso não significa que a estrutura de NRG dele é ruim, mas pelo menos, entre os jogos gacha, entre os jogos gratuitos, ele é o que tem pra mim o melhor custo-benefício. Entendeu, pontinho? Mas pra mim não é um jogo que tem muito mérito, não. Eu prefiro indicar o Master Duel do que indicar o Genshin pras pessoas, tá bom?